Olá, povo de Deus, meus irmãos em Cristo, amigos, a paz do Senhor Jesus. Mais um vídeo gravando aqui para contar uma pequena história para vocês. Antes eu quero ler aqui o versículo do Salmo de número 133, onde Davi escreveu dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Graças a Deus por mais essa oportunidade. Eu quero aqui relatar um pequeno testemunho da minha vida. Eu morava na cidade de Dois Irmãos, estado do Tocantins, entre 1998 e 1999. De 98 a 99, nesse meado aí. Estava na cidade de Dois Irmãos, já era evangélico já e ainda estava solteiro. E como todo crente tem um momento de desânimo, às vezes fica fraco, não desiste da caminhada. Assim estava eu. Eu passei mais ou menos 2 dias assim, desanimado, aquela uma fraqueza assim. Eu orava, eu jejuava, eu estava lendo a Bíblia, mas deu assim aquele momento na minha vida, como todo ser humano tem, um momento assim de um vazio, assim precisando de um renovo, na verdade, um renovo espiritual. E quando o irmão do prefeito na época, o prefeito Zilnê, era o prefeito da época, um abraço Zilnê, espero que esteja me vendo aí. E o irmão dele, chamado Paulo Irã, muito amigo, gente boa, ele foi até a minha casa. Inclusive eles foram numa caçamba da prefeitura e me convidou para ir para uma estrada rural. Perguntou se eu queria trabalhar com ele na estrada rural, até porque ele era o encarregado. E eu falei, sim, eu preciso, eu vou sim. E ele, então vamos lá. A minha mãe organizou minha bolsa, com várias roupas lá, toalhas, coisas necessárias, e eu entrei lá na cabine da caçamba e fomos. E chegamos na estrada rural, no meio da mata aí, o proprietário da casa falou, pode ficar aqui, vocês vão ficar aqui nessa casinha. Ficamos ali. Só que chegamos e fomos trabalhar, deixamos as malas, as bolsas ali, fomos trabalhar, fazer massa, pegar a pedra, aquelas pedras chamam pedra canga, para poder construir, fazer bueiro. A gente conhece como bueiro, onde colocam as manilhas ali, atravessando a estrada, os corguinhos, né, que atravessam a estrada. Coloca as manilhas e aí faz ali a entrada ali, a boca de lobo, como diz, e fazer bueiro. Eu conheço como bueiro. Estamos trabalhando ali e de repente passaram 3 garotinhos. E eles falaram, olha o irmão ali, olha o irmão. Aproximando de mim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor. Pai do Senhor, meus irmãos, Pai do Senhor. De onde esses meninos me conhecem? Rapaz, no meio da floresta aqui, na mata, na estrada rural, esses meninos me conhecem de onde? Eu nunca vim aqui a primeira vez. E eles ficaram conversando ali um pouco e eu fiquei com vergonha de perguntar, porque eles me conheciam, mas eu não estava reconhecendo. E eles então passaram, eu acho que eles tinham ido para outra fazenda, um vizinho, uma coisa assim. Eles passaram e depois eles retornaram e eu resolvi perguntar, de onde vocês me conhecem? Aí ele falaram, não, nós fomos para uma festa da igreja lá em Dois Irmãos, a festa lá, final de semana. Aí a gente estava lá, aí o senhor deu refrigerante para nós. O senhor lembra? Aí eu recordei. Ah, vocês são aqueles meninos que eu dei refrigerante para vocês. Porque foi assim, a festa estava acontecendo na cidade de Dois Irmãos, na igreja Ministério do Seta. E eu estava no Ministério de Madureira, mas nós reunimos Madureira com o Seta e fomos para participar da festa. E eu muito amigo dos jovens ali, dos outros jovens, e a gente sempre estava. E eles, assim, como era da zona rural, estavam mais reservados, estavam mais distante.
E os jovens da igreja lá na cidade mais reunidos, conversando, trocando ideia, brincando, tomando refrigerante. E eu lembro que eu comprei um refrigerante de 2 litros e fiquei distribuindo pra galera ali, pessoal da igreja. E eles estavam lá, comportadinho no cantinho deles lá, olhando assim de longe. A simplicidade mesmo lá da roça, né? Da zona rural. Aí eu resolvi, peguei alguns copos descartáveis e fui até eles. Aí coloquei, pega um copo para você, outro para você e fui abastecendo o copo deles. E depois eu voltei reabastecendo os copos. E ali para mim, tudo bem, um ato simples que eu fiz e tudo bem, tudo correto. Mas isso ficou marcado para eles, ficaram na mente deles. E eles jamais esqueceram. Eu já até havia esquecido do ato que eu tinha feito, mas eles não esqueceram. Exatamente os meninos que estavam lá na estrada rural, onde a gente estava trabalhando, fazendo bueiro. Ah, que legal, vocês aqui. E aí fiquei muito satisfeito, feliz. E eles foram para casa deles. E depois eles voltaram. E falaram assim: ó, irmão, nós conversamos com o papai e pedimos pro papai deixar o senhor ficar lá em casa. O papai disse que o senhor pode ir. Lá tem um lugar para o senhor dormir, tem uma rede lá, a gente vai colocar uma rede pro senhor. E o senhor vai ficar lá, o senhor vai jantar com a gente vai pro culto, vai ter culto hoje. Eu, que maravilha, eu fico muito agradecido. Aí fui até o rapaz da casinha onde a gente ia hospedar, agradeci, peguei a minha bolsa e fui pra casa deles. Eles estavam até com uma bicicleta, Monarch, fui com eles. Mas cheguei lá, me receberam muito bem, bastante recebido. E eu quero citar o nome desses irmãos aqui com muito prazer. Eu fui pra casa do irmão José Raimundo Saraiva. Abraço, irmão Raimundo, se estiver me ouvindo aí, Deus lhe recompense grandemente. Aí estavam os meninos dele, o Renato, o Ricardo e o Rodrigo. Esses meninos, garotinhos na época, adolescente. Mas muito simples. E eles colocaram até água no balde para eu tomar banho, num banheirinho cercado de palha. Irmão, a água já tá lá para o senhor tomar banho. Banhei jogando água um litinho na cabeça. E muito feliz. Fiquei muito à vontade. E finalmente, a gente tinha tomado banho. Fomos para a zona rural, para a igreja, o culto, na outra fazenda. E eu falei: é longe, irmão? Ele: não é longe não, é pertinho. E aí começamos a andar. E eu lembro que um irmão colocou uma criança em cima de um cavalo, foi puxando assim na rédea, né, naquela corda, chama de cabresto. Foi puxando e a criancinha em cima e nós andando com a lanterninha. E uma trilha, um trieiro, a gente chama de trieiro. Eu sou do norte, trieiro. E andamos, e eu já estava cansado. Irmão, ele tá chegando, irmão, tá pertinho, irmão. E já escuro. E andamos, e entrava numa matinha, saía na outra, e os trieirinhos no meio do pasto. E andamos. Mas eu vou falar para você, para eles estavam perto, mas para mim estava longe. Muito longe. E eles: irmão, tá quase chegando, o senhor tá vendo aquela luzinha lá? Acolá. Sim, eu tô vendo, é lá. Eu, meu Deus, tem que andar esse tanto. Aí vamos. E as irmãs ali, a esposa do irmão Zé Raimundo, os meninos e outros lá que é parente deles, todo mundo caminhando ali um atrás do outro. Muito feliz, cantando no caminho e contando um testemunho de bênção, de cultos, de curas, de coisas que Deus tinha feito na igrejinha lá na casa do irmão. Porque na verdade era uma casa, tipo um barracão assim, uma casa muito grande e parece coberta com palha na época. E lá acontecia o culto lá, frequentemente lá tinha um culto, era um ponto de culto, na mesma residência do irmão, mas uma casa muito grande. E ele falou: aquela luzinha lá, e finalmente chegamos na luzinha. Era a casa do irmão onde havia aconteceu o culto. Havia de acontecer o culto. E aquela luzinha era o lampião. Lembra do lampião? Os mais antigos aí, como eu, é o lampião. Ali tocava a gás ali, tocava fogo no lampião, ficava iluminando, era a luz do barraco. E já um fogão caipira enorme, aceso, cozinhando alguma coisa lá, fazendo café. E vindo os irmãos de outras regiões da zona rural. E aí aglomerou muita gente, ficou muita gente reunida. E o culto aconteceu. Começaram a cantar os hinos da harpa,
os hinos da harpa cristã, cantar, e eu fui me alegrando. De repente eu fui renovado. Falei, mistério, quem é crente, batizado com o Espírito Santo, sabe exatamente o que eu estou falando. Fui renovado, falei línguas estranhas, eu dancei bastante na presença de Deus, saltei, e eu fui renovado naquela noite. Então, como se Deus estivesse fazendo uma surpresa para mim. É como se fosse uma surpresa, Deus fazendo para mim. Eu estava frio, eu estava desanimado, uma tristeza espiritual. Mas aí eu fui para essa congregação, junto com esses irmãos lá, e eu fui renovado, voltei a ser renovado de novo, voltei a ficar alegre, feliz de novo, com a presença do Espírito Santo. E aí finalmente terminamos a obra na zona rural, terminamos de fazer o bueiro e voltamos. E eu fui contar na cidade, na congregação onde eu congregava, Ministério de Madureira, a congregação dirigida na época pelo presbítero Guimarinho Marinho de Carvalho Júnior, pastor Guimarinho, meu grande amigo, parceiro. Um abraço, pastor Guimarinho, Deus continue lhe abençoando. E fui contar, porque eu era obreiro, diácono lá da igreja, e o pastor Guimarinho estava dirigindo essa congregação. Aí eu contei o testemunho, contei como aconteceu, contei o culto, o movimento do culto. Os irmãos todos se alegraram ali, foi uma festa, o Espírito Santo se manifestou, houve revelações, houve renovo nos outros irmãos, libertação. Foi muito bom o culto. Culto na roça é essencial. Quem já participou de culto na roça sabe o que eu estou falando. Não se compara com os cultos nas cidades grandes, na cidade, na zona urbana, na zona rural é muito diferente. Não sei porquê, mas é gostoso. Então, aconteceu. E aí eu contei o testemunho na igrejinha, na cidade de Dois Irmãos, onde eu congregava. E os irmãos se alegraram e foi aquela festa novamente. Se alegraram com o meu testemunho, com o que aconteceu. E parece que renovou a congregação também. Foi uma história interessante, um acontecimento interessante. É isso aí o testemunho, história de vida. Espero que você que está fraco, está pensando em desanimar, sentindo assim um pouco de fragilidade, que todo ser humano tem esse momento assim de eu não estou bem, eu estou assim mais resguardado, eu estou faltando alguma coisa em mim. Então você deve fazer como eu fiz. Vá, se reúne com os irmãos, pega um violão, canta, toca, porque Deus se alegra com o louvor. O Espírito Santo ele se manifesta no louvor, na adoração. Então faça isso, que você seja renovado, que você seja feliz e não desanime, por favor, em nome de Jesus. Fique na paz, um abraço. Então, voltando aqui, quero me apresentar novamente, sou o presbítero Nilson Fernandes. Fique na paz de Cristo. Um abraço.